Mas também tem muita gente que adoece, fica impossibilidade de trabalhar e o benefício é recusado, não é verdade? Por que isso acontece? Você deve se perguntar. Então, quais as doenças que dão direito ao benefício por incapacidade temporária? O popular auxílio-doença. Nós estamos aqui com o doutor Almir Reis, ele é advogado previdenciário, para explicar tudo para a gente. Boa noite, doutor Almir, seja bem-vindo. Boa noite, Anne, é um prazer estar aqui com você. Prazer também, vou começar lhe perguntando quais são os problemas de saúde que realmente dão direito a esse benefício. Anne, é importante destacar que no INSS não há aquela história que tal doença aposenta, tal doença dá direito a benefício. Existe um rol de doenças que está na Lei 8.213 de 91, que isenta do cumprimento do período de carência. O que é isso? Para ter direito ao auxílio-doença, que o nome novo nem é auxílio-doença, é auxílio por incapacidade temporária, não basta ter um problema de saúde. Você tem que comprovar que cumpriu um período mínimo de contribuição e que você tem vínculo com o INSS ou perder esse vínculo há pouco tempo. Só que no passado, muita gente achava o seguinte: eu estou doente, tenho direito ao benefício. Mas, na verdade, o fato gerador do benefício não é só a doença, é a incapacidade para o trabalho. Você tem que comprovar que aquela doença específica que você tem incapacita para a atividade habitual. Então, aquela história que, eu tenho câncer, dá direito à aposentadoria, dá direito ao auxílio-doença, eu tenho hanseníase, dá direito, não é bem assim. A doença, logicamente, tem algumas que a gente já sabe que são de maior gravidade e que costumam dar direito ao benefício. Mas nenhuma doença, isoladamente, só pela nomenclatura, ela autoriza automaticamente a concessão de um benefício por incapacidade temporária. O que a gente tem que saber é se aquela doença, para a atividade habitual que aquela pessoa desempenha, se de fato gera incapacidade ou não para o trabalho. Mas o senhor falou de um tempo de contribuição para o INSS. Que tempo é esse? Veja, no mínimo 12 contribuições para o INSS. Então a pessoa começou a trabalhar hoje, teve um problema de saúde e amanhã já vai ter direito ao benefício automaticamente? A regra não. Como regra, são no mínimo 12 contribuições, porém tem exceções. Há situações que você não precisa cumprir o período de carência, que é justamente naquela situação de doenças graves. Vou dar aqui o exemplo, cardiopatia grave. É uma doença que está lá na Lei 8.213 de 91, no rol de doenças graves, que você, na verdade, começou a trabalhar hoje. Teve o problema amanhã, você vai estar isento do cumprimento do período de carência. HIV é uma doença grave. Hepatopatia grave. Outra doença, câncer também, isenta do cumprimento do período de carência. Mas tudo se atrapalhar ali no trabalho que a pessoa faz. Exatamente isso. O que a gente tem que saber é se aquela doença específica, para a atividade habitual da pessoa, incapacita ou não. Eu já me deparei com situações, Anne, que a pessoa tinha duas atividades, professor e advogado, por exemplo, e ela tinha uma doença que incapacitava para uma atividade, para de professor, porque era um problema com a voz especificamente, que não permitia falar por longo período, mas para a profissão de advogado, a perícia entendia que ele podia trabalhar. Entendi. Então, assim, tem muito disso. Então, a gente está acostumado com a nomenclatura de auxílio-doença, e essa nomenclatura existia até 2019, até a reforma da Previdência, e a mudança de nomenclatura vem num bom sentido, porque todo mundo achava que, auxílio por estar doente, mas não. A nomenclatura nova, auxílio por incapacidade temporária, destaca aqui. Não é só a doença, tem que haver uma incapacidade de caráter temporário para ter direito ao benefício. E não é só incapacidade. Tem que cumprir a carência. O que é a carência? Número mínimo de contribuições mensais. Mas há situações que excepcionam o cumprimento do período de carência. E a qualidade de segurado, que é ter vínculo com o INSS ou ter perdido esse vínculo há pouco tempo. E o que é pouco tempo? Em algumas situações, pessoas sem vínculo até 12 meses têm direito. Em algumas situações, até 24 meses pode autorizar. Em situações excepcionais, mesmo sem estar sem contribuir por até 36 meses, acontece o que a gente chama de prorrogação da qualidade de segurado, que pode gerar direito a um benefício do INSS, mesmo sem estar trabalhando atualmente. Veja, Daniel diz que tem Parkinson, passou 6 anos recebendo o auxílio, fez uma nova perícia, foi aposentado com a regra nova, mas o processo está na Justiça Federal já faz um ano e nada de sair a sentença. Ele pergunta assim: posso recorrer para tentar voltar a receber o auxílio-doença? É importante, eu entendi qual é a pergunta dele. O que acontece? Antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por invalidez era maior do que o do auxílio-doença. Com a reforma da Previdência, nem sempre isso acontece. Hoje, como regra, diminuiu de 4.300 para 1.850. Como é o nome dele? Daniel. Daniel, eu sei exatamente o que aconteceu com você. Você estava recebendo o auxílio-doença, o valor era maior, e quando aposentou, caiu para mais ou menos 60% da tua média contributiva. Aí você olha, mas como assim? Se minha doença era menos grave e eu recebia mais, como é que a situação ficou mais grave e eu estou recebendo menos? Todos os advogados defendem isso, vários juristas defendiam isso também, só que o Supremo Tribunal Federal agora, no finalzinho do ano passado, entendeu que essa mudança foi uma escolha do legislador e que ela é constitucional, de forma que, efetivamente, quem se aposenta pode receber menos do que a situação do auxílio-doença. O que é que pode acontecer? E Daniel deve ter feito. Ele disse o seguinte: olha, eu estou aposentado,
Mas na minha situação, a aposentadoria não é o benefício correto, porque minha incapacidade não é definitiva, é só temporária. Então, ele deve estar discutindo na justiça o direito a voltar para o benefício anterior, porque o valor é maior. Mas vai depender de uma avaliação da perícia para saber se, de fato, no caso dele, a doença é suficiente para ficar recebendo só auxílio-doença ou se, de fato, o benefício correto é a aposentadoria por invalidez. E para quem teve recusa, porque tem milhares de pessoas aqui falando assim, tudo foi recusado, tem que ir para a justiça? É muito comum mesmo, porque o INSS avalia a situação de incapacidade, mas nem sempre concorda com o parecer do assistente técnico. Quando, na verdade, é recusado, você tem duas possibilidades. Ou recorre na via administrativa, faz um recurso para a junta, para o conselho de recursos,